Universo Paradoxo. Aqui, a verdade nunca será enterrada. Aqui, o oculto é revelado. E as hipocrisias são desmascaradas. Na apresentação, O Paradoxo. Salve, salve galera, vocês estão no canal Universo Paradoxo e eu sou o Paradoxo. Desde já peço a sua inscrição, o seu like, principalmente o compartilhamento deste conteúdo. Comentem aqui no campo de comentários e cliquem no sininho para receber todas as notificações e novidades do canal. O Bolsonaro hoje recebeu um recadinho aí do nosso querido ministro. O Xandão. E após isso, ele passa mal aí em uma das machociatas que ele promove aí pelo Brasil, no estado do Rio Grande do Norte, no Nordeste brasileiro. Para entender por que ele passou mal, vamos ao contexto. O Supremo Tribunal Federal publicou hoje, nesta sexta-feira, dia 11, a decisão que tornou o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. A primeira turma da corte, por unanimidade, aceitou a denúncia apresentada pela PGR, Procuradoria-Geral da República, no dia 26 de março. A publicação do acórdão, nome dado para as decisões tomadas em conjunto por um tribunal, marca o início da formação da ação penal, o que significa que agora Bolsonaro e outros 7 são oficialmente réus pelo caso. O próximo passo é a notificação dos advogados, que terão um prazo para questionar ou contestar trechos do julgamento ocorrido em março. O ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, pode decidir sozinho ou submeter as perguntas para uma análise da primeira turma. Após essa etapa, começa a fase de instrução do julgamento, que há coleta de provas, depoimento de testemunhas, interrogatórios e apresentação de novos argumentos por parte da defesa. Então, gente, daqui uns dias teremos aí novidades, mais áudios e provas, porque ao contrário do tribunal lá do Paraná, que julgou o Lula num conluio aí com o Ministério Público, o STF tem provas. Provas é fato, convicção é apenas dados tirados da bunda. Os 5 ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal tornaram réus Jair Messias Bolsonaro e mais 7 aliados por tentativa de golpe de Estado. É o primeiro ex-presidente a responder criminalmente por atentar contra o sistema democrático brasileiro. Exatamente. Uma vez que aqueles bandidos da ditadura militar, muitos deles desceram a sepultura sem cumprir um dia de pena, um dia de prisão pelos crimes de tortura contra a humanidade e pelo golpe. É por esse motivo que Bolsonaro resolveu, mais uma vez, ir para o hospital. Ficou com o intestino obstruído. Está assim, com medo do Xandão. O julgamento começou com o voto do relator ministro Alexandre de Moraes. Ele listou os crimes apontados pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, contra os 8 acusados de fazer parte do chamado núcleo crucial, que, segundo a PGR, tramou o golpe. A abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado e golpe de Estado. Segundo a denúncia, o núcleo crucial é composto pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, os generais da reserva Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Souza Braga Neto, o almirante Almir Garnier Santos, o tenente-coronel Mauro Cid, o deputado federal Alexandre Ramagem e o ex-ministro da Justiça Anderson Torres. Moraes iniciou lembrando que a acusação descreveu os fatos de forma coerente e que cumpriu o requisito legal de apontar, por meio de provas objetivas, os crimes cometidos.
A Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 41 do Código de Processo Penal, descreveu satisfatoriamente os fatos típicos e ilícitos com todas as suas circunstâncias, dando aos acusados o amplo conhecimento dos motivos e das razões pelas quais foram denunciados. Lembrando que, abre aspas, a responsabilidade pelos atos lesivos à ordem democrática recai sobre organização criminosa liderada por Jair Messias Bolsonaro, baseada em projeto autoritário de poder, enraizada na própria estrutura do Estado e com forte influência de setores militares. A organização se desenvolveu em ordem hierárquica e com divisão das tarefas preponderantes entre seus integrantes. Alexandre de Moraes ressaltou que não se pode esquecer a gravidade dos atos de 8 de janeiro, que, segundo ele, demonstram a materialidade de uma tentativa de ruptura democrática. O ministro afirmou que as pessoas que atacaram os prédios dos 3 poderes não eram inofensivas, nem estavam ali a passeio. Não foi um passeio no parque. Ninguém, absolutamente ninguém que lá estava passeando. E ninguém estava passeando porque tudo estava bloqueado e houve necessidade de romper as barreiras policiais. E as pessoas de boa fé que têm esse viés de positividade acabam sendo enganadas pelas pessoas de má fé que, com notícias fraudulentas e com milícias digitais, passam a querer criar uma própria narrativa, como disse ontem, de velhinhas com a Bíblia na mão, de pessoas que estavam passeando. E é por isso que Paulo Bellinski, deputado federal por São Paulo, do PL, juntamente com o Gilvan Federal, deputado federal do PL também, do Espírito Santo, querem aprovar o projeto que desarme as seguranças do Lula, dos demais ministros de Estado, como os ministros do STF, para ficarem em estado de vulnerabilidade, para ficar suscetíveis a ataques como esses do dia 8 de janeiro, como o tio França e como outros atentados que já tentaram cometer essa gente bolsonarista com a sanha fascista e com a sanha de sangue e tomada de poder por meios violentos e ditatoriais, desmanchar a República para impor a sua ditadura. E é por isso que em momentos críticos e cruciais para Bolsonaro, ele resolve passar mal. Atenção, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro passou mal durante o cumprimento de uma agenda no Rio Grande do Norte. As primeiras informações são de que ele foi atendido num hospital da cidade de Santa Cruz, que fica a 122 quilômetros da capital, Natal. Possivelmente, ele deve ser transportado para a capital, para Natal, para poder receber um atendimento mais detalhado. Há ainda necessidade de checar qual é o tamanho do problema médico e se a agenda de Bolsonaro no Nordeste, que vinha cumprindo uma série de atos ali, fazendo uma série de atos lá, para o quê? Para poder divulgar, né, não só seus aliados, mas também seu projeto de anistia, vai ser interrompida. Supostamente é para pedir anistia para aquelas pessoas que depredaram a Câmara dos Deputados, o STF, que queriam implantar aí uma ditadura, um golpe de Estado, mas o que ele quer, no final das contas, é salvar a própria pele. E em momentos críticos e cruciais, como esse, em que agora há pouco vimos aí do Alexandre de Moraes, ele passa mal, sempre providencialmente ele passa mal nestes momentos cruciais. Começou a passar mal, sentir dores fortes abdominais e precisou ser transferido de helicóptero para a cidade de Natal, que tem mais recursos, uma cidade maior, então ele foi transferido para Natal. Ele sentiu essas fortes dores na região do abdômen, buscou atendimento médico. Se ele melhorar a alimentação dele
ele pudesse dormir com a cabeça tranquila no travesseiro, não tivesse cometido crimes, ele muito provavelmente não estaria sentindo esse mal-estar. Mal-estar que é gerado por maus hábitos, por comer muitas frituras, por não tomar água, e só fica pensando aí no Coronel Brilhante Ustra, da ditadura, ao qual ele fez questão até de falar que era pela memória desse bandido canalha, vagabundo, que jaz no colo do Satanás. Relatou que sentia muitas dores no momento em que deu entrada no hospital em Santa Cruz. Mas na hora de desdenhar dos mortos da Covid, dos 700 mil mortos, ele não tinha dores nenhuma. Ao contrário, de fazer até gesto de pessoas sem ar, falando um monte de abobrinha. Quando você estiver lá, para você, fique em casa. Quando você estiver sentindo falta de ar, eu estou com Covid. Tem mais de 300 mortes. Quantas mortes o senhor acha que Ah, cara, quem fala de eu não sou governo, cara. Presidente, mais uma coisa. Como que foi a reunião do Ministério da Saúde? Eu não sou governo. Como que foi a reunião com o ministro? E ele mesmo diz que para melhorar a qualidade de vida, isso durante a gestão presidencial dele, é só fazer cocô um dia sim e outro dia não. Só você fazer cocô dia sim, dia não, que melhora bastante. Se ele fazer isso, melhorar os hábitos alimentares, eu tenho certeza que ele não terá esse tipo de mal-estar. Esse tour pelo Nordeste, que começava hoje, foi cancelado. O plano é fortalecer a presença do PL na região e que justamente tem essas visitas em várias cidades. Ele visitaria 3 cidades no interior do Rio Grande do Norte. Havia planos de que o ex-presidente ampliasse o roteiro para outros estados nos próximos meses. E ele está acompanhado do líder da oposição no Senado, o senador Rogério Marinho, que é do Rio Grande do Norte. Esse tour pelo Nordeste, claro, mira as eleições de 2026. Uma coisa muito estranha e conveniente. Ele passou mal aí, foi visitando o Nordeste brasileiro, que ele não tem apreço nenhum. Eu sinto até um pouco de tristeza por saber que ele tem alguns apoiadores lá, graças aos votos dos nordestinos, que ele não foi reeleito. Bolsonaro, mesmo inelegível, continua justamente tendo essa atuação pelo Brasil, buscando apoio e se encontrando com líderes políticos. A qualquer momento a gente traz mais informações, mas o que a gente tem aqui é justamente que ele foi transferido para esse hospital em Natal. Ele foi conduzido ao hospital aí de Bom Jesus, do Rio Grande do Norte, pelo SAMU. O SAMU, que foi um programa do governo Lula, do primeiro governo Lula em 2004. E se fosse por ele e o Paulo Guedes, eles teriam privatizado o SUS. No meio de uma grave pandemia mundial, ele queria privatizar o SUS. E agora ele fez uso do SUS. É uma coisa muito engraçada e contraditória, né? Por que essa gente que apoia Bolsonaro aí não mandou um helicóptero para buscar ele, para transportar uma ambulância aí, já que ele recebe milhões em Pix, e também criticam o SUS, porque eles têm dinheiro para pagar uma consulta no particular. Só que é uma coisa louca de pensar, porque até um bilionário como Faustão precisou do SUS para fazer um transplante de rim. Olha só, imagina, se o SUS tivesse sido privatizado, como que a gente ia fazer, gente? Como a gente ia cuidar da nossa família, da nossa saúde, da saúde daqueles que estamos? Até para ser recepcionado, pagar ali a entrada, pagar exames médicos, tudo do bolso, consulta, procedimentos médicos, cirúrgicos. E o Bolsonaro conseguiu aí o transporte pelo sistema público. Não é contraditório? Viva o SUS!
Você ataca o SUS em detrimento só da sua ideologia tosca de direita, de anarcocapitalista, que nunca sequer pegou numa enxada, pegou no pesado. Aí você me pergunta, se eu fico triste com a pessoa, com o Bolsonaro ter ficado doente ou hospitalizado, eu só desejo a ele o que ele desejou para os mortos da pandemia. Quem fala de eu não sou governo, Tá aí. O que eu acho dessa internação do Bolsonaro, o que eu acho de ele estar doente. Ele só fica doente também só quando ele recebe um recado do Xandão, aí ele fica com o intestino obstruído, aí você não vê ninguém ali atrás dele segurando ali, uma coisa meio esquisita, meio suspeita de dizer, né? Logo ele que diz que é tão machão, broxável, horrível, não sei o quê. É muito diferente, né? A realidade, né? Quando ela se sobrepõe a essas loucuras sandices bolsonaristas. A realidade é esmagadora. E esse foi o vídeo de hoje. Se você está cansado dessa hipocrisia bolsonarista, dos seguidores, dos parlamentares de extrema direita, se inscreva aqui no canal, deixa aquele like arretado, comente aqui nos campos de comentários se você gostou, e se você não gostou também comente, que isso ajuda também, só fortalece para nós aqui ficar no combate à extrema direita. Clique no sininho para receber todas as notificações e novidades do canal. E até a próxima, gente. Um salve do Paradoxo. Fala galera, tudo certo? Gostaram do vídeo? Se você tá a fim de receber mais conteúdos como esse, compartilha com seus amigos aí, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho aí para você receber as notificações das novidades aí do canal e se inscreve aí. Tamo junto, galera. É nóis!